Muito bem, vamos abrir então, amados, as Sagradas Escrituras, né? Como diz um pastor, abra a sua Bíblia onde você quiser, né? Mas vamos lá em Apocalipse capítulo 5, diz assim o texto: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, e todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Então cada um deles, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e os seres viventes, e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e é o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostravam e adoravam. Oramos. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, ela é a autoridade, Senhor. É a nossa, meu Deus, é a forma da nossa vida de viver, Pai. É os ensinamentos, Pai, da Tua palavra que trazem vida eterna, Senhor. Nós queremos, meu Deus, cada dia mais perto do Senhor estar, como nós cantamos. Não queremos apenas cantar, mas exatamente viver, Pai, aquilo que nós hoje cantamos, Pai, na nossa vida, Senhor. E é para o Senhor que nós estamos realizando e fazendo. Oramos, meu Deus, pois necessitamos demais, ser muito na nossa vida do Senhor, Pai. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, meu Deus, reveste com graça, com poder e com a Tua autoridade. Assim nós oramos, Pai, por aqueles também que estão aflitos, que têm vivido o Senhor os últimos dias e horas com aflição na alma e no coração. Liberta, meu Deus, de toda a escravidão de Satanás. Libera, meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, libera agora uma ação do Teu Espírito Santo, Pai, tirando tudo aquilo que trava, meu Deus, que impede, Pai, a palavra de adentrar ao coração e na alma. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, para que a Tua palavra, meu Deus, tenha livre acesso, e ela venha fazer uma grande obra nos nossos corações, e que nós possamos conhecer mais e mais, para a Tua glória, para a Tua honra e Teu louvor. Amém? E amém. Meus amados, podemos sentar.
por um momento enquanto nós compartilhamos com os amados a santa palavra de Deus. O livro de Apocalipse é o livro que mais fala de cordeiro. Nem os livros no Antigo Testamento que fala dos cerimoniais fala tanto sobre cordeiro como o livro de Apocalipse. Eu não erraria em dizer que o livro do Apocalipse é o livro que fala sobre o cordeiro. São mais de 30 vezes que é mencionado o cordeiro no livro de Apocalipse. Hoje é dia 1º de abril. O dia chamado dia da mentira, mas realmente não é. O dia da grande verdade é o dia da libertação e da transformação, porque é o dia que Jesus ressuscitou. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? É o dia que Jesus ressuscitou. Amém? É o dia que Jesus ressuscitou. Houve uma mentira, que disseram que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. O maior das mentiras, porque eles eram medrosos, eles fugiam da polícia, com medo de serem presos, fugindo das autoridades judaicas. Então eles não poderiam ter coragem de roubar. Se eles mesmos negavam que conheciam Jesus, quando estava ali, por que eles iriam roubar um corpo? O que eles iriam fazer com o corpo? Eles não estavam dispostos a uma briga. Eles estavam fugindo dos problemas. Mas interessante, irmãos, eu quero falar nesta noite, o tema da mensagem é o cordeiro e o leão. Porque exatamente, meus amados, o texto aqui, ele vai falar, ele vai dizer o cordeiro, ele vai mencionar o cordeiro, ele vai trazer 4 vezes aqui no texto que nós lemos, é mencionada a palavra, a expressão, se referindo ao cordeiro, o cordeiro em pé, e vai dizer o cordeiro que havia sido morto, mas que ressuscitou. Eu gosto muito dessa expressão, irmãos, que Jesus na sexta-feira morreu como cordeiro, mas que no domingo pela manhã ele ressuscitou como leão. Amém? Ele morreu fraco, ele morreu envergonhado, morreu frágil, mas ele ressuscitou em poder e glória. A diferença entre o cordeiro, a diferença entre o leão, há uma diferença muito grande entre um cordeiro e entre um leão. Cordeiro não é ovelha, é o filhote da ovelha. Uma ovelha já não é um animal que morde as pessoas, não é um animal que as pessoas têm medo de uma ovelha. Leão não. Ninguém tem um leão de estimação na sua casa. Entre ter um leão e um pitbull é melhor. Um leão, ele destroça um pitbull. A sua mandíbula tem uma força extraordinária. Tanto que é dito que o leão é o rei da selva, é o rei dos animais, é o mais poderoso, é o mais temível. O seu rugido, ele vai a uma distância enorme, gigantesca. Um leão, ele não tem medo. Um leão, ele avança-se contra os seus adversários. Já o leão não. É um animal frágil, é um animal fácil, é um animal que ele é presa. E eu acho interessante a linguagem que é utilizada no livro de Apocalipse. Porque a Bíblia menciona a respeito do leão. E vai dizer que quem venceu aqui, o texto vai dizer que quem venceu e que pôde abrir os selos, foi o livro, o leão da tribo de Judá. João, de repente, ele olha e observa que ninguém podia abrir o livro, e nem sequer podia olhar para aquele livro. E a Bíblia diz que ele começa a chorar porque ninguém era digno de abrir aquele livro. E aí uma voz então, entre os 24 anciãos, diz uma voz e diz: não chores. E esta voz, meus amados, que nós precisamos ouvir, quando estamos tão aflitos e angustiados e parece que a gente não vê solução e nem resposta e nem saída. João estava assim, ele estava olhando, ninguém podia abrir o livro, ninguém era digno de abrir, e diz 2 vezes ainda, vai dizer que nem sequer podia olhar para o livro.
Mas ele diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E aí o livro de Apocalipse, ele vai narrar, do capítulo 5 em diante, vai narrar sobre a abertura de cada um dos selos. E a Bíblia diz que o Cordeiro, então, ele começa a abrir os selos. E cada selo que é aberto, as trombetas são tocadas, e os castigos e punição de Deus começam a acontecer sobre a face da terra. Literalmente, como nós usamos o nome Apocalipse, olha, uma situação apocalíptica. Exatamente o que começa a acontecer. Meus amados, Jesus ele foi morto como cordeiro, mas ele não viveu eternamente como cordeiro. Ele ressuscitou como leão. E aquela visão do Apocalipse mudou a vida de João quando ele foi por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho. João, então, ele é levado como prisioneiro para a ilha de Patmos, uma ilha cheia de pedras e cheia de serpentes, aonde eles jogavam os piores criminosos e prisioneiros do império. E ele foi colocado lá para ser morto. João pensava consigo, creio eu, é o fim, a minha vida acabou aqui, a minha vida terminou aqui, agora não posso mais fazer nada, tudo é o fim. Porém, meus irmãos, é quando ele pensa que é o fim, quando ele pensa que é o pior lugar do mundo, é ali que ele tem a revelação do Apocalipse, é ali que ele vê os céus abertos, é ali que ele vê Jesus não mais um cordeiro, mas ele vê agora Jesus ressuscitado. João, que foi ali que parecia ser o fim, mas ele observa, ele vê não o fim da vida dele, mas ele vê coisas proféticas que acontecerão. Ele vê a nova Jerusalém, ele vê as coisas extraordinárias que Paulo chegou a ver, mas diz que são palavras, que não existe uma palavra para expressar o que ele viu. Meus amados, João conheceu Jesus 100% humano. E João foi de todos os discípulos aquele que esteve mais perto do Senhor Jesus. E ele viu que Jesus, em certo momento, teve sede. Porque Jesus na cruz, estava ali, ele disse, ele estava com sede, e molharam em uma esponja com vinagre para dar para Jesus beber. Ele viu que Jesus estava com sede. Ele viu um Jesus fragilizado. Ele viu um Jesus cordeiro. Um cordeiro que não tem poder. Um cordeiro que não tem capacidade para se defender. É o Jesus que ele guarda no seu coração, na sua memória, na sua lembrança. Ele viu Jesus que teve sono, que na popa de um barco dormia, e estava dormindo num barco cansado. Ele viu um cordeiro que cansa. Ele viu um Jesus limitado também no seu físico. Ele viu um Jesus que teve fome. Era perto do meio-dia, diz a palavra de Deus. Jesus teve fome. Estava com fome. Capítulo 4 de João. Jesus também teve indignação. Ele viu um Jesus que também ficou bravo. Em vários momentos mostra Jesus. Quando os discípulos não têm fé suficiente para acalmar o mar e acham que é o fim, Jesus diz: até quando eu vou ter que suportar vocês? Ele vê Jesus também indignado com reações humanas. Quando Jesus pega e faz um chicote e sai derrubando as mesas dos cambistas, dos negociantes no templo, e expulsa eles dali. Mas ele vê também Jesus que é humano, em que chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou quando viu Jerusalém. Emoções. Cordeiro. A Bíblia diz que também, em João mesmo, ele vai escrever, em João capítulo 11, verso 35, diz que Jesus chorou. João ele escreveu, João ele registrou, Jesus chorou. Ele escreveu isso, Jesus chorou, foi ele que registrou, foi das suas mãos. Então ele vê, ele conhece um Jesus que tem limitações.
Um Jesus que enfrentou limitações como um cordeiro limitado. E agora ele está diante de uma situação em que ele vê uma situação em que ninguém pode abrir o livro. Mas ele ouve uma voz que diz o seguinte: não chora, porque o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas ressuscitou. O leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. Meus amados, o texto da palavra de Deus vai dizer exatamente isto. Interessante que a última aparição que Jesus aparece aos discípulos, ele mostra suas mãos furadas, e Jesus, irmãos, João, ele viu Jesus na sua crucificação, ele contemplou Jesus sendo batido, ele observou Jesus sendo esbofeteado pelos soldados romanos, ele vê Jesus apanhando, ele vê Jesus sendo chicoteado, recebendo chibatadas sobre as suas costas. Ele vê um Jesus que tem uma cruz sobre a sua cabeça. Ele vê um Jesus frágil, ele vê um Jesus fraco, ele vê um Jesus que está se consumindo. Ele vê um Jesus que está esvaindo em sangue e dor. Ele vê um Jesus que não suporta o peso da cruz e cai e tomba como um cordeiro. Mas agora no livro de Apocalipse ele olha a figura de um leão. E a mensagem que ele ouve quando diz: olha, ninguém é digno de abrir, ninguém é digno de olhar. Então o ancião diz: olha, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Meus amados, Jesus, como leão, ele não venceu apenas para abrir um livro, mas são acontecimentos proféticos para dizer o seguinte: ó, esse leão tem poder para te salvar. Esse leão tem poder para te livrar. Esse leão tem poder e tem autoridade que um cordeiro talvez não tenha. Mas o cordeiro é figura do Antigo Testamento, aonde vai narrar exatamente que precisa de um cordeiro para apaziguar a questão do pecado humano. E o cordeiro precisava ser sacrificado. João mesmo, ele vai escrever no primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira eis o Cordeiro de Deus que tira eis o Cordeiro de Deus que tira Porém agora a mensagem do Apocalipse, olha, ele não é só cordeiro, ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Por que da tribo de Judá? Porque Jesus, ele veio da descendência de Davi, que era da tribo de Judá. E João, então, que agora conhecia Jesus humilhado, conforme Isaías 53, que ele era desprezado, que era como alguém da qual, diz a palavra de Deus, era alguém com a qual nós nos horrorizávamos por olhar e ver o seu semblante. Era alguém a quem nós não queríamos nem olhar e nem contemplar, tamanhas feridas, a descrição daquilo que ele sofreu e daquilo que ele suportou e de tudo aquilo que ele passou como cordeiro. Então ele conhecia Jesus humilhado. João conhecia Jesus como um cordeiro. E exatamente aquilo que ele mesmo registra, as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele então na sua mente está muito vivo, 3 anos e meio de convivência com o Senhor Jesus, em que ele conviveu como cordeiro, com o cordeiro, que próprio Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou manso, humilde, de coração, sou cordeiro. E eu entendo, meus irmãos, como cordeiro, Jesus vai se identificar com a nossa fragilidade, Jesus vai se identificar com a nossa fraqueza, Jesus vai se identificar como ovelha, tanto que o Salmo 23 vai falar exatamente nos colocando na posição e no lugar de uma ovelha, quando diz: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, ou não sentirei falta de nada pelo fato dele ser o meu pastor. Essa identificação conosco, essa identificação que nos faz ser igual e semelhante em muitos aspectos com o Senhor Jesus. Há muitas pessoas que se identificam com Jesus. Eu já contei outras vezes, nós estamos numa campanha de oração na igreja, um propósito de oração. Isso perfazem cerca de 20 anos atrás.
E de repente, nós tínhamos colocado um propósito de oração, as pessoas ficaram orando na igreja durante 1 hora e deixavam o seu propósito dentro da caixinha de oração. Veio uma senhora pela primeira vez, ela orava, e ela orava, e ela orava, e ela depois colocou o seu pedido naquela caixa de oração. Durante 1 semana nós estávamos numa campanha de oração, de intercessão. Depois fizemos um propósito com Deus de leitura da Bíblia, do Novo Testamento todo, de sexta para sábado. Aliás, não, de sábado para o domingo. E naquele intervalo, enquanto um estava lendo a Bíblia, os outros ficavam lá conversando e edificando uns aos outros. E ela chegou e perguntou para mim: pastor, por favor me explica, por que quando eu oro, eu não oro para Deus? Eu oro para Jesus só gosto de falar com Jesus. Eu entendi, meus amados, que na alma dela, ela se identificava como Jesus, como um sofredor. Você nunca vê na Bíblia assim, Deus sofrendo, Deus apanhando, mas na realidade Jesus é Deus. Ele é Deus encarnado, ele é o 100% Deus, mas 100% homem também. Mas a gente se identifica com Jesus. Com a sua dor, com o seu sofrimento, ele como cordeiro, ele sofrendo como cordeiro, ele padecendo como cordeiro. E João, ele conhecia, ele tinha essa lembrança. E é em Pátimos que ele vê Jesus agora diferente, como é anunciado, Jesus não como um cordeiro, mas sim como um leão. Meus amados, Jesus sim, ele foi crucificado como um cordeiro, ele foi levado como cordeiro ao matadouro, conforme diz em Isaías 53 e também outros textos. Jesus, irmãos, foi cordeiro, mas na ressurreição, ele não é um cordeiro. Ele ressuscita agora com a força de um leão, com a garra de um leão. Ninguém mais o detém, ninguém mais o prende, ninguém mais segura. Os discípulos, por exemplo, que estavam escondidos, estavam com medo, porque eles eram apenas alguém que tinha identificação com o lado de um cordeiro. Mas eles precisavam conhecer agora o outro lado, o lado de Jesus com a identidade também de leão. Meus amados, nós como crente também, nós temos carinha de cordeiro, de coitadinho, de não posso, não consigo, eu sou fraco. Porém, meus amados, não esqueça, você é seguidor do Cordeiro de Deus, amém? Mas você é seguidor do leão. Temos que ter coragem, temos que ter a ousadia de um leão. Porque Jesus não é apenas o cordeiro, ele é o cordeiro, mas ele é o leão. Na realidade, bom seria chamar Jesus Cristo cordeiro e leão. Ele cumpriu a sua missão como cordeiro, mas na realidade ele é leão. Na realidade Jesus estava num corpo humano, mas na realidade sempre é Deus. Sempre exerceu o seu poder. Mas só que nós sempre olhamos para Jesus, um Jesus frágil, e tem alguns que têm uma certa admiração por um crucifixo, em que ali está um Jesus decaído, morto, sofrido. Eu digo, meus amados, isso aí é um tipo de idolatria que você não deve possuir, ter ou carregar. Um Jesus frágil. O máximo que um cristão pode usar seria uma cruz como símbolo, mas vazia, sem um Cristo pendurado, sem um Cristo fragilizado, aonde olha e contempla um Jesus derrotado, fracassado, destruído, anulado pelo poder de Roma, anulado pela raiva dos judeus. Nós temos que olhar a Jesus como Ele é. A Bíblia diz que um dia veremos Ele como Ele é. E sabe como é que João ele vai encontrar Jesus? Vai ser revelado Jesus para ele. Evangelho? Ali Evangelho não. No Apocalipse mesmo. No capítulo 1. A visão de Jesus glorificado. O texto vai dizer o seguinte, versículo 9, João 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, a tribulação pela qual eles estavam passando, no reino e na perseverança de Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, e dizendo, o que vês escreve num livro, e manda 7 igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era o endereço para as igrejas do Apocalipse, para mandar essa carta. E eles voltei-me para ver quem é que estava falando comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro.
E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Olha como é que eram as vestes. Não aquelas vestes que arrancaram. Não aquelas vestes que rasgaram. Não aquelas vestes que sortearam. Mas diz com vestes talares e cingido na altura do peito, com uma cinta de ouro. Na sua cabeça, os cabelos eram brancos como alva lã. Isso fala de autoridade. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz era a voz como de muitas águas. Onde é que está a fraqueza aqui? Está mostrando um Cristo glorificado. Está mostrando aqui, irmãos, com cara de leão, jeito de leão. Mostrando Jesus como leão e não mais como cordeiro. E a Bíblia diz no versículo 16, tinha na sua mão direita 7 estrelas. E da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava. Sabe como que brilhava? A Bíblia diz que brilhava como o sol na sua força. Quando vi, diz João que quando João olhou, quando viu aquele semblante glorificado, com a glorificação tão alta e tão elevada, o texto diz, caí aos seus pés como que morto. Tamanha foi a glória que ele viu Jesus. Porém, ele me pôs em minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aquele que vive, estive morto. E aqui faz a lembrança do Cordeiro, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno, está nas minhas mãos. Ele lutou como um leão, e ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, e a Bíblia diz, eu tenho a chave também do inferno. A ele, meus amados, é dado poder e autoridade. Não é um cordeiro, ele é cordeiro para se identificar conosco e purificar os nossos pecados e nos comprar, porque foi com o seu sangue, que a Bíblia diz em Apocalipse, foi com o sangue do cordeiro com a qual nós fomos comprados. Mas ele não é cordeiro, nós precisamos entender que ele é leão, amém? Talvez às vezes na nossa fé nós estamos seguindo apenas um cordeiro, mas saiba que você não segue apenas um cordeiro, você segue também o leão, amém? Um leão, o leão da tribo de Judá, forte, poderoso, imbatível, não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. Meus amados, nós precisamos ter cara de leão, jeito de leão, cheiro de leão. Crente tem que assustar, não dá susto em todo mundo. Mas irmãos, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho com autoridade. Tem gente que vai anunciar o Evangelho com cara de cordeiro. Tu quer Jesus? Tu quer ir na minha igreja? Quem sabe tu quer ir no meu aprisco? Irmãos, vai e testifica como leão. Você está vivendo um problema enorme na tua vida e Jesus tem a resposta. Vou te convidar, quinta-feira eu passo na tua casa, eu te levo para o aprisco, Deus vai mudar a tua vida. Falar como leão. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Amém? Covarde não entra no céu. Temos que ter coragem, meus irmãos, de leão. Leão não entra para a toca com medo de barata, com medo disso, daquilo. Ele enfrenta. Você não é apenas o seguidor de um Jesus, apenas cordeiro. Precisamos conhecer o lado, irmãos, poderoso do Senhor Jesus. Até na oração, você ora para um cordeiro. Ah, cordeiro, eu sei que tu não pode fazer nada para mim. A minha vida está uma ruína, a minha vida está uma desgraça. Eu não sei o que eu faço na minha vida, cordeiro. Meus irmãos, você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você está diante do leão. E você tem que expor a sua alma e sair dali aliviado. Saber que dali vai sair para a sua vida proteção, livramento. E vai sair resposta, coisas extraordinárias. O apóstolo Paulo, ele teve a visão de Jesus, a primeira visão que ele tem com Jesus, irmãos, não é de um cordeiro. O apóstolo Paulo, a primeira visão que ele tem de Jesus é uma voz tão forte, uma luz tão forte. E a Bíblia diz que ele cai por terra. Alguns inventaram que ele caiu do cavalo, não sei onde é que encontraram um cavalo ali para dar para Paulo naquele momento. Não tem cavalo na Bíblia ali, certo? Não mostra nenhum cavalo, ok? A Bíblia diz, meus irmãos, que ele caiu. E ele ficou cego, tamanha a luz que ele viu. Nada enxergou.
Sabe por quê, meus irmãos? Ele teve um encontro com Jesus, o leão. Às vezes, a fé de algumas pessoas, a conversão de algumas pessoas, às vezes até de duvidar. Porque parece que eles estão só tendo relacionamento com o cordeiro. E não a fé de um leão. Não a autoridade de um leão. Não a força de um leão. Aí me faz lembrar de uma ovelhinha que ela começou a ir na igreja. Ela e uma amiga dela começaram na igreja e firmaram, batizaram, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, aquelas que vão para a oração, que vão para o jejum, né? E enfrentam as situações mais adversas. E começou a ir uma outra senhora lá na igreja. Começou a ir na igreja. De repente, ela apavorada, aterrorizada, essa novinha que começou a ir na igreja. Porque botaram um despacho bem na frente da porta dela, bem na frente da porta dela. Ela tinha um salão, né? Quase em frente à igreja. Ela começou a ir na igreja lá, e Deus começou a fazer uma obra. E ela ficou apavorada quando viu aquele despacho, mas apavorada. Porém, aquela outra nova cristã, que teve um encontro com Jesus Cordeiro, ela disse: tu está com medo disso aí? Tu está com medo disso aí? Jesus é muito mais poderoso que isso aí. E já pegou aquilo ali, botou na sacola, botou no lixo, pronto, não tem mais nada agora. Porque Jesus venceu. Mas sabe o que acontece quando a gente conhece Jesus só como cordeirinho? A gente vive berrando também. Então vamos parar de viver uma vida cristã tão mesquinha, de viver só o estilo de cordeiro. Você precisa saber que Jesus é leão, amém? Amém? Jesus a quem você serve é o leão, amém? Ele venceu para abrir os livros, amém? Ele é o leão para vencer e para abrir os livros. Meus amados, a nossa vida, muitas vezes a vida cristã, ela é tão diminuta, porque o nosso relacionamento com Jesus é apenas como se fosse um cordeiro. Agora é tão lindo, meus amados, é tão lindo, mas é tão precioso o livro de Apocalipse, que fala mais de 30 vezes a expressão de cordeiro, mas mostrando sempre o seguinte, morreu, mas ressuscitou. Amém? Hoje é domingo de Páscoa, irmãos, domingo de ressurreição. Amém? É domingo de cordeiro. Não, é domingo, sabe de quê, meus amados? De leão. Sexta-feira foi cordeiro, mas domingo ele é leão. Amém? E para sempre ele é leão. Na nossa vida mudou e transformou porque ele é leão. Há pessoas que têm uma vida, meus amados, tão para baixo, a vida espiritual tão para baixo, a vida espiritual tão derrotada.